Bem-vindos à Biblioteca Destilada. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num clássico que desafia uma das coisas que a gente mais tem como certas na vida. Qual é a verdade oculta sobre o tempo que a gente nem imagina? Sabe aquela sensação de que a vida está numa esteira no modo turbo, correndo sem parar para não chegar a lugar nenhum? Então, se prepare, porque a gente vai descobrir 3 revelações de um filósofo de 2000 anos atrás que vão, sério, transformar essa percepção. Pois é, parece meio doido, né? Buscar solução para nossa ansiedade moderna num livro escrito lá no Império Romano, mas é exatamente isso que a gente vai fazer. Mergulhando em Sobre a Brevidade da Vida, do filósofo estoico Sêneca. Então, qual o nosso roteiro de hoje? A gente vai entender essa tal de corrida dos ratos, depois ouvir o diagnóstico do Sêneca, descobrir o antídoto dele e, claro, vamos falar das contradições, dos BOs do próprio Sêneca. E para fechar, um desafio prático de 7 dias. Bora lá? Primeiro de tudo, vamos encarar a corrida dos ratos. Aquele sentimento de estar sempre correndo, sempre ocupado, sabe? A gente sente o tempo escorrendo pelos dedos, mas o Sêneca pergunta, escorrendo para onde exatamente? E aqui estão os sintomas da nossa era. Agendas que não fecham, mas uma sensação de vazio no fim do dia. O celular que não para de apitar, sequestrando nossa atenção. Uma cultura que trata a pressa como se fosse produtividade. E claro, a mentalidade clássica de sobreviver de segunda a sexta só esperando o fim de semana chegar. Se isso soa familiar, é porque essa é a regra do jogo hoje. Mas o Sêneca garante, não precisa ser assim. E o mais chocante é que essa queixa não é nova. Sêneca já via e diagnosticava esse mesmíssimo comportamento lá em Roma há 2 milênios. Isso mostra que o problema não é a tecnologia, não são as notificações, o buraco é bem mais embaixo. É algo profundamente humano. E agora o diagnóstico do Dr. Sêneca. Ele chega e vira a mesa com uma ideia chocante. A vida não é curta. Nós é que a encurtamos. A culpa, segundo ele, é nossa. E essa frase aqui resume tudo. É um verdadeiro soco no estômago. O Sêneca argumenta que a gente recebe uma vida longa o suficiente, mas age como se o tempo fosse infinito, esbanjando com coisas que não importam de verdade. A percepção de que a vida é curta vem do desperdício, não da falta. E aqui o Sêneca faz uma distinção que é crucial. De um lado, o viver, que é o caminho do sábio. Uma vida com intenção, com presença no agora, com um propósito claro e com autoconhecimento. Do outro, o existir, que é o estado do ocupado. Uma vida de distração constante, de empurrar com a barriga, de correr atrás de coisas banais e de precisar da validação dos outros. A pergunta que fica é, em qual dessas duas colunas a gente passa a maior parte do tempo? Sêneca chama essas atividades de ladrões de tempo. E, nossa, é muito fácil traduzir isso para os nossos dias. A rolagem infinita nas redes sociais em busca de validação, a busca obsessiva por mais dinheiro só pelo status, os prazeres de um minuto que não alimentam a alma, são atividades que nos mantêm ocupados, mas não nos preenchem. Elas roubam nosso bem mais precioso, a nossa vida. Ok, o diagnóstico foi duro, eu sei, mas a boa notícia é que Sêneca não para por aí. Ele oferece um tratamento, um antídoto poderoso para a gente resgatar o controle do nosso tempo e, consequentemente, da nossa vida. E essas são as ferramentas que ele nos entrega. Primeiro, uma ideia genial. Converse com os grandes pensadores. O que isso quer dizer? Mergulhe na sabedoria de quem veio antes. Eles já enfrentaram os mesmos dilemas. Segundo, ancore-se no presente. O passado já foi. O futuro é uma miragem. O único tempo que existe de verdade é o agora. Terceiro, escolha com intenção atividades que nutrem a mente e que expandem a alma. E por fim, pratique a gratidão pelo que se tem e abrace a simplicidade, se libertando da tirania dos desejos que nunca acabam. E este é o alerta contra o nosso maior inimigo, a procrastinação. Aquela vozinha que diz, amanhã eu começo, depois eu faço. Sêneca nos lembra que enquanto a gente espera o momento perfeito, a vida não espera. Ela passa, e passa correndo. Então o ponto crucial é que o momento de viver é agora. E isso nos leva a um conceito muito poderoso, a atenção plena. Sêneca sugere que não precisamos de grandes eventos para ter uma vida rica. Podemos transformar o mundano em algo significativo. Uma simples caminhada pode se tornar uma meditação em movimento, uma oportunidade para refletir. Uma refeição pode ser um momento de gratidão. A chave está em estar totalmente presente naquilo que se está fazendo. Agora, um ponto fundamental para que essa análise não vire um conto de fadas. É fácil ouvir tudo isso e pensar, falar é fácil. E o Sêneca, ele não era um santo. Muito pelo contrário, como a gente brincou no slide, ele tinha os seus próprios BOs, suas contradições e elas eram gigantes. Vamos dar uma olhada na linha do tempo.
Sêneca não era um monge meditando numa montanha. Ele nasceu numa família rica, virou tutor do infame imperador Nero e, mais tarde, seu conselheiro. Ele acumulou uma das maiores fortunas de Roma enquanto dava conselhos para um dos tiranos mais notórios da história. A vida dele terminou de forma trágica, forçado pelo próprio imperador a tirar a própria vida. E essa é a pergunta de $1 milhão, certo? Como alguém que vivia no luxo e no poder, envolvido em intrigas políticas pesadíssimas, tem a moral de pregar sobre desapego, simplicidade e o bom uso do tempo? Essa contradição é o ponto mais criticado na biografia dele. A resposta que muitos estudiosos dão e que talvez seja a mais útil para a gente é esta: precisamos separar a mensagem do mensageiro. Talvez o Sêneca escrevesse justamente porque via de perto, no centro do poder, como a busca por riqueza e status consumia a vida das pessoas, inclusive a sua. A sabedoria nos textos dele sobre a natureza do tempo e a busca por uma vida com propósito é universal e continua verdadeira apesar das falhas de quem a escreveu. E depois de toda essa teoria, vamos para a parte mais importante, a prática. Como a gente pode pegar essa sabedoria de 2000 anos e aplicar na nossa vida corrida de hoje? Vamos transformar a filosofia em ação com um desafio. Vamos lá para o nosso microexperimento Sêneca. É simples, direto e poderoso. Primeiro passo, auditoria. Qual é o maior ladrão de tempo da semana? Redes sociais? Aquela série que já perdeu a graça? Sem julgamentos, só honestidade. Segundo, a substituição. Troque 30 minutos diários desse ladrão por algo com propósito. Ler um livro, caminhar sem celular, ter uma conversa de verdade. Terceiro, presença. Só 5 minutos por dia para focar no aqui e agora, na própria respiração. E por último, no 7º dia, a reflexão. Pare e anote. O que mudou? Como foi a sensação? E para encerrar, fica esta pergunta para reflexão. Olhando para a rotina, para os hábitos, qual é o ladrão de tempo que merece ser demitido ou pelo menos ter o contrato reduzido a partir de hoje? E aí, qual o desafio, pessoal? Compartilhe aqui nos comentários qual ladrão de tempo vai ser demitido esta semana. Vamos criar uma comunidade para resgatar nosso tempo juntos. Obrigado por acompanhar e até a próxima análise da Biblioteca Destilada.